Fala galera, são aproximadamente, deixa eu ver agora aqui certinho pra não falar merda, meia-noite e 54 minutos do dia 6 de março de 2026. Eu ia gravar esse vídeo dia 5, né? Mas mantendo a tradição do canal, sempre falar o dia e o ano que estamos, né? Cara, eu queria gravar esse vídeo para conversar com você sobre as coisas que ninguém vê, né? As coisas que dão errado, coisas que dão certo e que geralmente as pessoas não mostram, né? Porque geralmente as pessoas não mostram nem o que dá certo, as pessoas mostram o resultado de algo que elas construíram. E geralmente os processos que levaram até a construção daquilo nunca são de fato mostrados. E nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre como certos processos na vida acontecem de verdade e o que você pode aprender com isso, beleza? Então, segue a vinheta. You need to work There's a phrase I on always yourself. say, and this phrase If needs to you stick with just you for try the to rest of depend your on- life. Galera, é muito fácil olhar o resultado. Por exemplo, alguém comprou um carro zero, alguém comprou uma casa, terminou um curso, sei lá, tá com uma conta de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ver o resultado do trabalho e o que deu certo nesse caminho é geralmente o que as pessoas mostram nas redes sociais, é o tema da maioria das conversas. Geralmente você pergunta para a pessoa se está tudo bem e a pessoa te responde está tudo ok, mesmo que a vida da pessoa esteja destruída por trás dessa resposta. E é muito difícil você conhecer alguém que realmente mostra todos os detalhes que deram errado nessa caminhada. E existe, na minha opinião, uma guerra silenciosa que acontece na sua mente, porque você não nota, você não presta atenção, mas você se deixa levar muito mais pelo resultado que as pessoas mostram para você do que pelo processo que levou até aquele resultado e ainda mais pelos fracassos que foram necessários até aquele resultado. E nesse vídeo eu tô dividindo meu coração, de coração aberto aqui com vocês, porque eu tomei muitas decisões erradas esse ano. Melhor, ano passado, né? A gente está no começo de 2026, eu tomei muitas decisões erradas no final de 2025. Decisões essas que me colocaram em um contexto econômico, familiar, pessoal muito difícil, né? Então, as minhas metas para 2026, meus objetivos em 2026, eles são objetivos tão distantes, já eram distantes em 2024, eram distantes em 2025 e em 2026 eles estão ainda mais longe. Por quê? Porque eu tomei um monte de decisões erradas, fiz um monte de coisa que eu não devia ter feito, que eu devia ter pensado melhor, que eu devia ter agido com mais sabedoria, que eu poderia ter feito de outra forma e não fiz. E agora eu tenho que lidar com as consequências de decisões erradas que foram tomadas naquele período. Eu tenho que lidar com as decisões erradas que eu tomei naquele momento, né? E você não vai ver, cara, ninguém na internet mostrando o que fez de errado, mostrando as merdas que fez. Você não vai ver as pessoas virando pra você e falando, olha, eu tomei essa atitude aqui errada e agora deu ruim, e agora eu tô lascado, e agora eu tô quebrado, e agora eu tô falido, coisa do tipo, entendeu? É muito raro as pessoas fazerem isso. E mesmo quando fazem, quando alguém grava um vídeo e fala, eu tô falido, eu tô quebrado, é sempre numa posição de vítima. É sempre a pessoa se colocando como alguém que sofreu alguma coisa, que foi castigada por alguma coisa, porque alguém passou a perna nela. E é muito raro a pessoa admitir, com toda a sinceridade do mundo, que ela errou. Que ela não tomou as melhores decisões quando devia, que ela não foi correta quando deveria ter sido. E no nosso tempo, a maioria das pessoas que você vai conhecer na vida vão mentir para você. Vão mentir para você sobre os resultados delas, sobre o sucesso delas, sobre o que custou para estar lá, sobre o que ela deixou para trás para conseguir alcançar aquilo e sobre o volume de sacrifícios que foi necessário para chegar até aquele momento. E eu não vou mentir para você. Se você não for capaz
de lidar com as coisas erradas, de lidar com as decisões erradas, de lidar com os percalços no meio do caminho, você nunca vai amadurecer de verdade. E isso é um fato. Eu conheço pessoas idosas que nunca aprenderam de verdade a se relacionar com os erros. E essa falta de maturidade levou elas a uma velhice miserável. Porque no momento que era necessário ela dar um passo para trás e corrigir, ela não teve a humildade suficiente, a ausência de ego e de autoidolatria para poder fazer uma autocrítica e corrigir a sua rota. E se você for viver a sua vida da mesma maneira, existe uma frase muito famosa do Donald Trump, né? Que ele fala: meu irmão, nunca admita a derrota, mas sempre reivindica a vitória. Só que esse mesmo conceito, se levado ao extremo, ele vai te levar e vai te conduzir para o abismo. Eu não estou falando aqui para você se colocar como um derrotado, como um vitimista, como alguém que se deixa levar por tudo aquilo que acontece e tudo tem um culpado e tudo tem alguém que é responsável, nunca é você. Não, eu estou falando para você entender que às vezes a derrota que você está vivendo agora, os erros que você, as consequências que você está tendo que lidar, são culpa sua. Ah, Yuri, mas o meu contexto familiar foi difícil, mas o meu pai me criou desse jeito, a minha mãe me criou daquele jeito, e tudo ao meu redor me faz agir dessa maneira. E eu vou dizer o seguinte para você: quando você levantar de manhã, sair da sua cama, não vai estar o seu pai do seu lado, não vai ter a sua mãe do seu lado, só vai ter você, a sua consciência e as suas atitudes. E é só isso. Eu estou dizendo que você vai ficar milionário? Não. Eu estou dizendo que a sua vida vai ser um sucesso e você vai comprar uma Porsche até o final do ano e daqui a 5 anos você vai estar numa mansão em Alphaville? Não. Mas se você não aprender a lidar consigo mesmo, com os seus próprios erros, com os seus próprios fracassos, com as suas próprias dificuldades, com as consequências das atitudes erradas que você escolheu tomar, cara, a vida vai passar, as coisas vão continuar acontecendo e você nunca vai sair desse lugar. Nunca. Porque você não foi humilde o suficiente para reconhecer que você precisava ter agido de forma diferente, que você podia ter corrigido aquilo, que você podia ter pedido perdão quando deveria ter pedido perdão, pedido licença quando deveria ter pedido licença, tirado uma dúvida quando precisava se tirar aquela dúvida. E é nesses momentos que a gente cresce, cara. É nesses momentos que a gente cresce. Eu conheço idosos que os caras não são autossuficientes. E não é por uma incapacidade física, é porque elas não tomaram as atitudes corretas na nossa fase da vida. Entendeu? Quando tinha 22, quando tinha 30, quando tinha 40 anos. Então, na nossa fase, no nosso momento, nós precisamos tomar as melhores atitudes pensando não no agora, não no momento que estamos vivendo, não nos nossos objetivos para daqui a uma semana, não se a gente vai ter condição de comprar o iPhone novo no lançamento, mas no que a gente pode fazer pensando no longo prazo. E entender os processos, entender os erros que cometemos, as atitudes erradas que tomamos, são os passos necessários para você poder corrigir isso, cara. É esse o momento. Teve uma situação recente que aconteceu no começo do ano agora, do rapaz que se perdeu na trilha, o tal de Roberto, foi abandonado lá por uma tal de Tayane, sei lá qual é o nome da menina, mas a gente pode aprender mais com a menina do que com o moleque que se perdeu, porque a menina foi incapaz de olhar para a situação que tinha acontecido e reconhecer que ela agiu errado, e reconhecer que ela não deveria ter feito aquilo, e assim, não só de ter agido de forma diferente, mas no processo após o Roberto ter sido encontrado, de corrigir os seus erros. E hoje na internet ela colhe os frutos de uma atitude errada que ela tomou. E ao invés de se corrigir, de se atualizar, de se reformar, não, ela insiste em atitudes erradas. Então, o que você pode aprender com isso? A reconhecer quando você erra, a entender que você pode corrigir
as suas atitudes. Minha gata tá aqui atrás, então deixa ela fazendo decoração aqui pro meu vídeo. E é isso. É isso. Eu espero que esse vídeo te sirva de alguma coisa, te ajude de algum jeito. E se você tem alguma dificuldade para entender se você está acertando, se você está errando, alguma dificuldade de demonstrar isso para as outras pessoas, e entenda, faz muito bem ser honesto consigo mesmo, e melhor ainda é ser honesto com os outros também. Porque quando você mostra todos os seus erros, mas também os seus acertos, as pessoas veem sinceridade em você. E isso faz toda a diferença na vida. Toda a diferença na vida. Entendeu? Você pode falhar com alguém, errar com alguém, mas se você for sincero o suficiente para poder assumir essa posição e reconhecer que errou, cara, isso faz uma diferença absurda para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento pessoal, não só profissional, mas enquanto pessoa mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, curte, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever, que a sua inscrição faz muito bem, não só para você, que você passa a acompanhar todos os vídeos do canal, mas para essa conta continuar crescendo. Valeu? Fica com Deus e até a próxima. Não esquece de seguir lá no Instagram.